E agora a gente vai falar um pouco sobre IoT, né, que é a internet das coisas. O que é isso? O IoT ele descreve o grande e cada vez maior conjunto de dispositivo digital que está dotado ali de sensores e outros dispositivos inteligentes. Então, entre os seus usos estão a captação de dados operacionais de sensores remotos em plataformas, por exemplo, de petróleo, a coleta de dados climáticos, o controle de termostatos inteligentes. Esse é um dos usos que se faz para o IoT. O IoT ele oferece maneiras novas e inovadoras para as organizações gerenciarem e monitorarem as operações de forma remota. Então ela permite a supervisão de locais de forma remota, alimentando informações de forma constante em aplicativos e também armazéns de dados, né? Para auxiliar no crescimento das tecnologias de internet das coisas aqui no Brasil, a parceria entre a Ericsson e a Qualcomm elas estão desenvolvendo aplicações e serviços com usos do modem multimode global, que terá aplicação comercial e também industrial, bem como projetos em conjunto dessas gigantes, inclui soluções voltadas para melhoria, né, na eficiência do uso do solo no agronegócio, rastreamento de veículos e também inovação no âmbito da segurança de cargas e transporte logísticos, além de serviços de monitoramento de semáforo e iluminação pública. A Ericsson ela tem um longo histórico, né, como fornecedora de infraestrutura em telecom aqui no nosso país, como, por exemplo, o Centro de Inovação, que já gerou mais de 95 patentes. A marca ela tem uma fábrica instalada no Brasil há mais de 60 anos e ela desenvolve cerca de 70 projetos por ano. Já a Qualcomm, que ela é fabricante de chips, né, reconhecida mundialmente, ela planeja dar um início a um centro de referência para cidades inteligentes. E as soluções apresentadas por esse centro serão testadas em cidades brasileiras, que a depender de contratos, né, com os governos locais para a instalação dele. A gente tem que lembrar de uma coisa, a Ericsson ela tem uma atuação bem sucedida com prefeituras brasileiras, bem como também a implementação do primeiro ônibus de 3G na América Latina. Isso foi uma parceria que eles fizeram entre a Prefeitura de Curitiba e a empresa. E a Aliança para a Solução em Cidades Inteligentes, ela já firmou também com outras prefeituras, como por exemplo em São José dos Campos, além de inovação implementada em transporte em outra grande cidade, que foi em Goiânia, né? A High Position, lá de Belo Horizonte, ela criou uma plataforma utilizando a IoT que transmite informação baseada em proximidades. Então, trabalhando com beacons e indo além do georreferenciamento, atua no mercado de smart cities, né, shoppings, turismos e eventos. Outro exemplo é a Agrus Data, que tem sede em São Paulo. Essa é uma startup agtech que é especializada na implementação de infraestrutura e de sistemas inteligentes, né, com a internet das coisas, dentro do agronegócio. Então, o time de profissionais da Agrus Data, em parceria com os homens do campo, né, ela atua para o desenvolvimento da agricultura digital e a redução nos custos de produção. E aí a gente consegue entender como essas startups elas estão trabalhando para mudar a realidade utilizando-se dessa tecnologia. Agora que a gente falou um pouco mais dessa tecnologia, a gente vai falar um pouco sobre blockchain. O que é o blockchain? É uma tecnologia completamente em voga que está no nome que está na boca, né, de todo mundo ultimamente. É uma espécie de um grande livro contábil que possui vários tipos de transações e possui os seus registros espalhados por vários computadores no mundo. Então, no caso das moedas criptografadas, como por exemplo o Bitcoin, esse livro ele registra o recebimento de valores. E esse sistema ele é formado por uma cadeia de blocos, né, digamos assim. Um conjunto de transação ele é colocado dentro de cada um desses blocos. Que são trancados por uma forte camada de criptografia, né, para proteger todos esses dados. Por outro lado, por exemplo, a blockchain ela é pública, né? Ou seja, qualquer pessoa ela pode verificar e auditar as informações registradas nelas.
Então, qualquer transação feita pela blockchain só pode ser validada quando todo o bloco é preenchido com essas transações. Então, ou seja, só assim é possível fazer uma moeda digital sair da mão de uma pessoa e ir para a mão de outra pessoa. Como esses blocos eles são selados por códigos, igual eu falei, criptografados, é praticamente impossível arrombar o segredo desse recipientes, né? E vários segmentos da economia já demonstraram interesse na tecnologia. Por quê? Devido às suas vantagens, como por exemplo a durabilidade, a confiabilidade, né, desse tipo de tecnologia e criptografia e também a longevidade dela. Então, devido às redes serem descentralizadas, o blockchain ele não tem um ponto central de falha e é mais resistente, né, a ataques maliciosos. Além da integridade no processo, o usuário ele pode realmente confiar que suas transações elas serão executadas exatamente como aquele protocolo determina. Então assim a gente faz com que remova a necessidade de uma terceira parte durante esse processo. A transparência e a imutabilidade também é um ponto favorável, né, do blockchain. Então a mudança da blockchain pública são visíveis publicamente por todas as partes. Faz com que crie transparência, né? E todas essas transações são imutáveis. Então, o que quer dizer isso, né? Essas transações elas são imutáveis, elas não podem ser alteradas e deletadas e simplificação dentro de um ecossistema, né? Então, por exemplo, o Bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada e ela foi criada em 2009. E desde então, inúmeras criptomoedas têm sido criadas com base nesse protocolo, né? Como, por exemplo, o Ethereum e todo o seu sucesso, principalmente após essa onda, né, massiva de ofertas iniciais de moedas, né, que agora acontece, faz com que eleva o valor de mercado dessas moedas. E quando a gente eleva, a gente cria novos milionários em um período de curto muito tempo. E isso faz com que as criptomoedas chamem muita atenção por toda a população, né? Um exemplo de startup que utiliza dessa tecnologia é a Versafe. Ela é uma rede descentralizada de verificação de credenciais para empregados e empregadores, né, instituições educacionais. Outro exemplo é a Original My. Ela utiliza a tecnologia do blockchain para assinatura de documento e contrato. Então ela gera uma prova de autenticidade para os documentos digitais, né? E ela auxilia na preservação dessa propriedade intelectual. Então a gente percebe que a blockchain realmente é uma tecnologia que veio para ficar. E ela realmente é muito boa de ser implementada em várias situações, gerando uma grande confiabilidade. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que é uma outra tecnologia que a gente destacou lá em cima, que é a realidade virtual. A realidade virtual é uma tecnologia de interface, né, capaz de enganar os sentidos do usuário, digamos assim. Então, por meio de um ambiente virtual, criado a partir de um sistema computacional, a gente consegue induzir efeitos nessa pessoa que está utilizando essa tecnologia. Quais são esses efeitos? Como, por exemplo, visual, sonoro e até tátil dá para a gente fazer. A realidade virtual ela permite a imersão completa em um ambiente simulado, com ou sem a interação do nosso usuário. E a realidade virtual, em sua forma mais corriqueira, ela funciona através de estímulos visuais e auditivos. Então, é muito comum o uso de headsets, né, que cobrem completamente os olhos e também as orelhas, privando o usuário de ouvir e ver estímulos externos, aliás. Então, projetos como o PlayStation VR, né, que é o da Sony, ele promete transportar completamente o indivíduo para dentro de um jogo, com a imersão total. Isso faz com que seja completamente atrativo para o usuário, que vai passar a participar de um novo mundo, tanto visual como auditivo. Então, nesse tipo de interface de realidade virtual, é possível olhar para todos os lados sem precisar de interagir com o controle, apenas virando o rosto, por exemplo, para um lado e para o outro. Os headsets da Sony, por exemplo, ele inclui também a opção de usar fones de ouvido para uma imersão realmente completa, né, do usuário. A tecnologia que primeiro começou com fotos e hoje é utilizada em filmes e ambientes tridimensionais gerados, né, por os computadores, faz com que seja extremamente atrativo para novas empresas. Então, tecnologias atuais como o Oculus Rift permite uma interpolação tão rápida entre as imagens que o efeito 3D é extremamente impressionante.
E o grande destaque, né, desse óculos extremamente moderno é a capacidade de interagir de forma com que haja sincronia com o movimento da cabeça do usuário e aquele aparelho. Então, diferente dos óculos de cinema, né, e brinquedo como o Viewmaster, ao utilizar o Oculus Rift, por exemplo, a visão ela é completamente sobreposta por um visor 3D realmente. Então a imagem gerada ela não permanece estática em um momento único, ela acompanha a movimentação do usuário. Outro exemplo que a gente tem é a Relix, que é uma startup localizada lá em Santa Catarina. É uma empresa especializada em realidade virtual que desenvolveu o mais completo simulador de montanha-russa utilizando-se da realidade virtual. E é o único desse gênero aqui no nosso país. Então, com mais de 6 meses no mercado, esse brinquedo ele foi vendido para empresários e empreendedores de todas as regiões do Brasil, lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul. A Binóculos, que ela é uma startup lá de Curitiba, né, ela tem as suas soluções também baseadas na realidade virtual. E ela lançou a sua plataforma em nuvem para distribuição de vídeos em 360 graus. A ferramenta ela vai permitir que empresas, artistas e outros usuários eles disponibilizem de conteúdo em realidade virtual por meio de um player customizado. Então essas empresas elas nos mostram o panorama, né, da tecnologia em nosso país, como elas provêm a disrupção em vários mercados existentes. Agora a gente vai falar também de uma outra tecnologia, que é a computação em nuvem, né, ou cloud computing. O conceito de computação em nuvem ele refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados interligados, né, por meio da internet. Então, o armazenamento de dados ele é feito em serviços que pode ser acessado de qualquer lugar no mundo, a qualquer hora, não havendo a necessidade de instalação, por exemplo, de programa ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, realmente, através da internet. Então, daí faz-se a alusão à nuvem, né? Então, o uso desse modelo ou ambiente ele é mais viável do que as unidades físicas, né, por exemplo. Então, empresas como Amazon, Oracle, Google, IBM, Microsoft, elas foram as primeiras a iniciar uma grande ofensiva nessas nuvens de informação, né, que os especialistas consideram uma nova fronteira da era digital. Então, os seguintes serviços que a gente vai falar agora um pouco, eles são oferecidos por essas empresas, né, de computação em nuvem, que é, por exemplo, servidor em cloud, hospedagem de site em cloud, load balancer em cloud, e-mail também, né, em cloud, e também fazendo com que possa-se utilizar dessa tecnologia para embarcar dentro de startups. A Cloud Fusion é, por exemplo, uma startup que ela é provedora de ferramentas analíticas que baseia-se em nuvem, né, para cadeia de suprimentos. Então, ela utiliza-se da tecnologia em nuvem dentro dos seus serviços. Mas, quando a gente fala em todas essas tecnologias, a gente abre meio que um conceito de tecnologia versus empregabilidade, né? Por quê? Com relação à empregabilidade, existem vários questionamentos sobre as profissões do passado frente às do futuro. Isso é extremamente normal. A redefinição de nossos trabalhos será resultado de como combinar a racionalização e a capacidade humana junto a essas novas tecnologias apresentadas acima. Então, sendo assim, os softwares, algoritmos, bits, linhas de códigos, eles irão substituir de forma fácil o que nós seres humanos fazemos hoje. Pelo menos com relação àqueles trabalhos que podem ser facilmente copiados, né, por máquinas. E feito com a maior acurácia junto ao auxílio luxuoso, digamos assim, da tecnologia. E é pensando assim que todas as pessoas elas precisam se readequar e entender que sobreviver nesse novo mundo da tecnologia, de um alto grau de competitividade, faz com que aquelas pessoas com a melhor capacidade de reaprender o novo, para aquelas carreiras que sequer existem, saiam na frente das outras. A vida ela já não é mais estável, assim como os trabalhos também não são mais estáveis.
Então, se a gente pensar desse modo, faz-se extremamente necessário desenvolver mais habilidades comportamentais frente às habilidades técnicas. Por quê? Habilidades técnicas podem ser facilmente substituídas e também reaprendidas. Então, toda essa velocidade de transformação que antes parecia ser facilmente acompanhada, né, ela deu lugar a um novo tipo de transformação, que é o que a gente está vivendo hoje. Então a gente saiu de uma linearidade proposta, digamos, pela lei de Moore e a gente está dando lugar a uma ordem exponencial de crescimento. Então, por mais que pareça uma realidade completamente distante, com alto grau de tecnologia embarcada, já é realidade. Não é só no cenário internacional, a gente tem também no cenário nacional e regional empresas que estão sendo desenvolvidas em todos os ambientes de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E isso não seria diferente aqui no nosso estado. Por exemplo, no nosso programa de incubadoras na Universidade Estadual de Goiás, que desenvolve empresas de tecnologias no quais a gente citou acima e que estão mudando completamente a forma com que se utiliza-se dessas em todo o mundo, em toda a nossa realidade. E isso faz com que a gente aplique e tenha a capacidade de aprender sobre essas tecnologias e a utilização dele. E hoje a gente falou um pouco mais sobre as tecnologias. Obrigado, pessoal!